Então, pessoal, esse operador NOT ele é muito utilizado nas situações reversas, ou seja, às vezes é mais fácil você dizer o que você não quer do que ter que dizer tudo o que você quer. Então, essa é a ideia dele. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos de filtros. Vamos pegar tudo que partiu do meu SIP server, ip.src igual 92.168.1.253. Isso aqui é todo o tráfego que saiu da minha central telefônica e veio em direção à minha máquina. Mas você pode ver aqui que ele está trazendo o protocolo TCP, UDP e CMP. Então você pode ver aqui que a maior parte dos pacotes é RTP. Eu não quero ver nada que seja RTP, ou seja, eu quero excluir isso da minha busca. Como é que eu faço? And not, através do exclamação, RTP. Ou seja, eu vou estar pegando tudo que partiu da minha central telefônica, o 92.168.1.153, e que não seja RTP. Perceba que eu tenho 1.283 pacotes sendo apresentados. Quando eu apertar o Enter, baixou para apenas 54 pacotes. Ele está mostrando agora tudo que é SIP, TCP, UDP, ICMP, SDP e RTCP. Então eu quero excluir esse tráfego ICMP e RTCP. Então, AND ICMP AND RTCP. Perceba que eu estou pegando todo o tráfego de origem da minha central telefônica e tirando tudo que é RTP, ICMP e RTCP. Só vai sobrar o quê? SIP e SDP. Então, eu quero vir aqui e tirar tudo que for SDP. Então, vamos fazer assim, ó, AND SDP. Você pode ver que a gente reduziu o escopo da nossa busca. Então, pessoal, existe uma forma mais interessante da gente estar trabalhando esse filtro aqui. Tá? Ele está bem redundante, esse filtro, então dá para a gente melhorar ele um pouquinho. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar todo o meu tráfego RTP, somar com o meu tráfego ICMP, somar com o meu tráfego RTCP, somar com o meu tráfego SDP, colocar todos eles no agrupador, somando eles e pegar o meu agrupador. O que vai acontecer? Olha só. Então, vou vir aqui, eu vou criar um agrupamento RTCP ou ICMP ou RTCP ou SDP. Eu vou excluir essa parte de trás aqui do filtro, que não serve para mais nada. Eu vou colocar um método de not na frente desse grupo, ou seja, o que esse agrupador aqui vai fazer? Ele vai pegar todo o tráfego RTP, ICMP, RTCP e também que seja SDP, ele vai somar e vai retirar com o not. Perceba que eu tenho 32 pacotes sendo apresentados. Quando eu der o OK aqui, eu continuo tendo os mesmos 32 pacotes apresentados e você pode ver que o resultado do filtro é exatamente o mesmo. E o que isso significa, pessoal? Significa que eu posso trabalhar os filtros e os operadores lógicos de diversas maneiras para obter os mesmos resultados. Existem filtros que são mais fáceis de ler, filtros que são mais difíceis de ler, porém o resultado é o mesmo. Então o importante é a gente entender como que a gente opera com os operadores lógicos AND, OR, NOT e esse operador de agrupamento, que eles são fundamentais para que você consiga aplicar o filtro no Arishark trazendo exatamente o que você gostaria. Vamos para o próximo operador, o contains. Muito bem, pessoal. Por último, não menos importante, a gente vai dar uma olhadinha no operador lógico contains. Esse operador ele é fundamental para que a gente consiga realizar uma busca de uma forma bem genérica. Vamos começar com um exemplo. Imagina que eu estou analisando aqui uma captura, essa aula Filtros parte 1, onde foi feita uma requisição DNS para o site gilsonjust.com. Tá, mas eu não sei qual que é o cabeçalho, eu sei que ele é DNS. Quando eu filtro por DNS, ele está me trazendo diversos pacotes aqui. Eu não quero ficar olhando pacote por pacote para localizar qual foi a requisição. Então vamos colocar aqui DNS contains a palavra Gilson. Então o que ele vai fazer? O Arishark ele vai percorrer todos os campos de todos os pacotes DNS e ver se algum deles contém o valor Gilson. Você pode ver aqui que ele apresentou 13 pacotes para mim e todos esses 13 pacotes são requisições e respostas, onde em algum momento, algum cabeçalho aqui tinha essa informação Gilson. Você pode ver, inclusive, que você não precisa passar a informação completa, você pode passar uma substring, um pedaço de alguma informação específica. Eu utilizo muito o contains, por exemplo, quando eu estou analisando o tráfego numa central telefônica, faço uma ligação de teste, aquela ligação é atendida, porém no meio de todo o tráfego fica difícil você localizar qual que é o cabeçalho, qual que é o pacote, então eu simplesmente coloco SIP contains
o número telefônico 41999556644, por exemplo. Então ele vai pesquisar nessa captura Wireshark todos os pacotes SIP que contenham um número telefônico específico. Então essa é uma forma muito prática de você estar realizando uma busca inicial, uma pesquisa inicial, ou seja, a partir do momento que você encontrou um pacote do protocolo correspondente que contém aquela informação, fica muito mais fácil você conseguir aprofundar a tua busca depois. Por exemplo, vamos utilizar aqui um filtro sobre um dos ramais que eu estava utilizando, que é o ramal 1010. Então vou vir aqui, vou colocar SIP contains 1010. Então, a partir do momento que eu fiz essa busca, você pode ver que eu vou pegar pacote de desconexão, pacote de registro, pacote de invite. Opa, aqui tem uma chamada telefônica. Então aqui eu vou ver, olha, o from partiu do telefone sem fio, que é o ramal 1000. O to foi para o ramal 1010, que é o ramal de destino, que é o meu softphone que eu estou utilizando aqui. Então aqui eu consegui localizar qual que é o pacote que deu início a essa chamada de entrada para o ramal 1010. Então a partir daqui eu posso simplesmente aprimorar minha busca, posso vir aqui e filtrar pelo call ID dessa chamada, por exemplo. Então, a partir daqui, eu vou estar pegando todos os pacotes relacionados a essa chamada destinada ao ramal 1010 proveniente do ramal 1000. Ou seja, eu comecei com um filtro genérico e eu terminei com um filtro específico. Então, o contains ele é um método muito utilizado quando você quer fazer uma busca inicial, uma busca genérica, percorrendo todos os caracteres dentro do protocolo que você seleciona. Você pode utilizar o filtro contains para qualquer camada aqui no Wireshark. Por exemplo, se eu vier aqui filtrar por IP contains 23, tá? Vamos pegar um pacote aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, que o meu endereço IP de origem ele não corresponde ao número 23, que é o IP da minha máquina, ele está pegando o 92.168.1.25, mandando um broadcast para minha rede, um 92.168.1.255. Os endereços IPs não correspondem ao número que eu estou procurando. Porém, no meu cabeçalho de camada 3 tem alguma informação que contém o número 23. Por exemplo, se vocês forem ver o header checksum, ele contém o número 23. Então, ele vai ser apresentado porque esse aqui é um filtro extremamente genérico. Agora, se eu vier aqui colocar 192.168.1.23, agora a conversa é outra. Então, eu estou filtrando pela camada 3 qualquer valor que tenha esse endereço IP, 192.168.1.23. Vamos deixar ele bem genérico, ó. Por exemplo, 92168, qualquer coisa. Então, vou estar pegando tudo quanto é rede, por exemplo. Uma informação aqui que eu não tinha falado antes, se eu quiser filtrar uma rede específica, IP.address igual ao 92168.0.0/24. O Wireshark aceita isso. Então você pode ver que eu não tenho rede 0 aqui. Mas se eu colocar rede 1, por exemplo, ele vai trazer todos os hosts correspondentes ao range o 92.168.1.1 até o 255, que seria o broadcast. Tá? Então você pode estar trabalhando com esse formato aqui para estar filtrando redes, subredes, de uma forma muito simples aqui no Wireshark. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma olhada no método de agrupamento dos filtros do Wireshark. O agrupamento ele serve para ajudar a gente a combinar filtros. Por exemplo, posso criar um grupo de filtros e cruzar esse grupo de filtros com o método end com uma nova informação. Vamos colocar aqui no nosso display filter ip.src igual ao 92168.1.253, ou seja, tudo que partiu da minha central telefônica. Você pode ver aqui, ó, que no IP de origem, tá, o IP da minha central telefônica, todos os tipos de protocolo, ou seja, tem o protocolo SIP, tem o protocolo RTP, RTCP, TCP também, e assim por diante. Tem uma grande variedade de protocolos. Agora, eu quero pegar tudo que se originou do meu SIP server e que seja SIP ou DNS. Então, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar aplicando um filtro, tudo que for SIP ou tudo que for DNS, e que tenha partido do endereço IP 92.168.1.253. O que eu vou ter aqui da minha saída? Diversos protocolos que se originaram do endereço IP da minha central telefônica, que seja SIP ou que seja DNS. Então, no caso, não tem nenhuma requisição DNS saindo, então não tem problema. Se eu quisesse pegar aqui SIP ou RTP, por exemplo, então vou estar pegando todo o tráfego SIP ou todo o tráfego RTP, streaming de áudio, cujo o endereço IP de origem seja 192.168.1.253. Perceba que eu estou utilizando o método end do meu endereço IP de origem junto com o método OR
entre esses dois protocolos aqui agrupados. Quando eu apertar o Enter, olha só que interessante. Todo o tráfego RTP e somente o tráfego RTP que partiu da minha central telefônica e o tráfego SIP, como você pode ver aqui, ó, protocolo SIP, que partiu da minha central telefônica. Então, essa aqui é uma forma da gente estar utilizando esse método de agrupamento. Daria para trabalhar agrupamento dentro de agrupamento? Perfeitamente. Se eu vier aqui e colocar mais um grupo, AND UDP, por exemplo. Perceba que eu tenho 1.251 pacotes sendo apresentados. Todos eles são do tipo TCP e UDP. Então, de todos esses pacotes aqui apresentados, somente o que for UDP é o que vai restar aqui para mim. Vamos apertar o Enter. Perceba que agora eu tenho 1.240 pacotes. Todo aquele tráfego TCP ele não está mais sendo apresentado. Então você pode ver aqui que eu estou apresentando informações de um grupo, cruzando com o endereço IP de origem, pegando o resultado dessa saída aqui e cruzando com um protocolo de transporte TCP, ou seja, eu estou refinando a minha busca, estou pegando tudo que é SIP ou RTP que partiu da minha central telefônica e que seja UDP. Então você pode ver como a gente vai trabalhando filtros de camada 3, filtros de camada 4, filtros de camada 5, com métodos de agrupamento com operadores lógicos AND para refinar nossa busca, OR para adicionar protocolos à nossa busca. Então, a combinação desses filtros é o que vai dar o grau de refinamento da tua busca. Claro que esse filtro aqui eu estou utilizando mais para demonstrar. Na prática, ele não tem muita aplicação, porém, você vai ver que nas próximas aulas a gente vai começar a aplicar os operadores lógicos combinando com os filtros de uma forma que eu vou passar a apresentar somente a informação que eu quero e do jeito que eu quero. Então aproveita que você tem esse arquivo em mãos, repete esses passos que eu apresentei aqui, tenta aplicar os teus próprios operadores, os teus próprios filtros